Havia uma altura em que Tim Burton parecia que não conseguia errar, que tinha um toque de Midas gótico e qualquer filme novo era uma revelação. Em 1990 já tinha ajudado a disparar a carreira do comediante Pee Wee Herman, tinha criado um sucesso inesperado em Beetlejuice e ainda mudado como Batman era visto na consciência popular. Mas como era comum em Hollywood, nenhuma destas histórias tinha realmente partido de si. Nenhum dos seus filmes era tão pessoal como as curtas-metragens que tinham iniciado a sua carreira. Mas para um realizador comercial, mais sucesso geralmente também traz mais liberdade. E foi assim que Tim Burton conseguiu transformar em realidade um dos seus sonhos mais antigos. As ideias de um artista começam muito cedo. Quando era adolescente, Tim Burton sentia-se isolado, não tinha amigos nem conseguia conectar-se com outras pessoas. Deste isolamento veio uma ilustração que retratava aquilo que ele sentia. No início da sua carreira, o agente de Tim Burton não sabia bem o que fazer com este artista estranho. Por isso, pô-lo em contacto com outra artista estranha, Caroline Thompson. Thompson é uma autora que tinha escrito Firstborn, uma novela sobre uma mulher que parece ser assombrada por um monstro criado de um aborto que ela tinha feito anos antes. A certa altura tentou transformar esta história num guião, que apesar de não ter seguido para filme, foi o bilhete de entrada dela em Hollywood. Burton e Thompson ficaram amigos pouco depois de se terem conhecido, e ele acabou por lhe mostrar o seu desenho de um homem com mãos de tesoura. It was the stupidest image I had ever heard in my life, and it was the most brilliant image I had ever heard in my life. Burton confiou em Thompson para escrever o guião e atirou-se ao projeto depois de Batman. Foi um guião feito de sentimentos que Tim Burton tinha tido na infância, bem como da influência de filmes antigos da Universal Horror. O resultado é uma história parecida à do Corcunda de Notre Dame e do Monstro da Lagoa Negra, sobre alguém que outros veem como monstro e de um romance socialmente incompatível. A história de um homem sintético com mãos de tesoura que é adotado por uma família normal de classe média. Neste ambiente de subúrbio americano, as suas particularidades tornam-no numa atração. Claro que isto é apenas uma bomba relógio, até que as pessoas acabem todas por se virar contra ele. Por mais que queira, este homem sintético não é compatível com o mundo dito normal, que se revela cruel e inumano. Este é um dos filmes mais icónicos de Tim Burton por uma boa razão. É um dos seus mais pessoais. Tal como com Frankenweenie, há ali um pouco da sua infância. Traz-nos para um mundo de conto, em que a realidade é a nossa, mas com a tangibilidade de um sonho. Com o normal e o bizarro invertidos até vermos o lado mais assustador da normalidade. E passamos a simpatizar com o bizarro. Há pouco falei um pouco da argumentista Caroline Thompson e não foi por acaso. Algo que me surpreendeu ao pesquisar mais sobre Eduardo Mãos de Tesoura foi descobrir o quanto a argumentista também incluiu de si própria. Esta junção de perspectivas pessoais que dá vida a Eduardo Mãos de Tesoura, um filme que deixou Tim Burton sair durante algum tempo do universo de blockbusters em que tinha entrado, para entregar um filme um pouco menos bombástico. Se Edward representava Tim Burton e aquilo que sentiu ao viver em Burbank, as personagens que habitam este mundo vêm de Caroline Thompson, das suas memórias e também daquilo que ela mesma tinha sentido com a ideia de Tim. It's the only thing I've ever written where, other than my novel, where pretty much everybody is somebody that I knew. Ao olhar para outros filmes em que trabalhou, dá para ver que ela também tem uma pegada própria. O cinema é uma forma de arte colaborativa e é sempre importante não nos esquecermos disso. Há toques no guião que ajudam a guiar a narrativa por caminhos mais inesperados. Quando vemos Edward a cortar pelos a cães ou a cortar cabelos, esperamos imediatamente que seja ali que algo de extremo vá acontecer. Mas depois não acontece. Os problemas que o personagem enfrenta nessas situações acabam por ser outros. E já que falámos de colaborações, estão aqui duas outras pessoas com quem Tim Burton costuma trabalhar, Danny Elfman e Johnny Depp. Danny Elfman já tinha composto em todos os seus filmes anteriores e aqui passou por um registro bem sentimental. O tipo de música que faz uma pessoa chorar na sala de cinema. Música tão icónica que neste momento
Eu estou a ter de ter ainda mais cuidado com o algoritmo para o YouTube não me eliminar deste vídeo. Quando o filme foi mostrado em audiências de teste, ele não vinha com a música de Elfman, o que até fez com que as pessoas não soubessem bem como interpretar o que tinham visto. É por isto que certos filmes vivem da música. Os sentimentos de Edward são-nos dados não só pelos visuais, mas também pelas melodias. E quando visuais e música trabalham em sintonia, é que sabemos que estamos a experienciar algo único. Entretanto, Johnny Depp era conhecido como uma espécie de teen idol, graças a ter participado na série 21 Jump Street. Este filme foi a oportunidade de Johnny Depp sair um pouco da sua figura como teen idol, de encarnar um personagem mais sensível. Como Edward fala pouco, Depp tinha de nos fazer relacionar com o personagem através do olhar e das suas expressões. Aparentemente, um dos atores cujos filmes viu em preparação para o papel foram os filmes de Charlie Chaplin. Ainda por cima tinha de atuar com umas facas gigantes nas mãos. Para planos próximos, a equipa de efeitos especiais fez uma versão das mãos que cortava mesmo. Mas não para serem usadas pelo Johnny Depp, claro. Era uma mão operada pelos técnicos. Quando o argumento andou a circular por Hollywood, alguns dos atores nem percebiam bem o que o filme estava a tentar fazer. I read the script and I went, it's ridiculous. There's a castle at the end of this road and then an Avon lady comes around selling makeup and this kid's got scissors hands. This is nuts. I don't get this at all. And I go and see the movie and the camera pans over these multicolored houses in this very sort of suburban neighborhood, and then you see the sort of Dracula castle on the hill. Literally 2 minutes in, I went, yeah, I get it. Toda a estética faz com que o filme seja um anacronismo. A mansão em que Edward vive parece do século XIX. O bairro e estilos das pessoas parecem dos anos 50. E, no entanto, há tecnologias dos anos 80 e 90. E para apadrinhar Eduardo Mãos de Tesoura, Tim Burton voltou a chamar o seu ídolo de infância, Vincent Price, um ator do qual já se tinha tornado amigo alguns anos antes. No filme, ele é o inventor de Edward, que morreu antes de lhe ter conseguido dar mãos. Este papel foi o último de Vincent Price, já que faleceu poucos anos depois. Quando Eduardo Mãos de Tesoura foi lançado, o filme foi bem recebido e com o tempo só tem ganho mais fama. É um dos filmes mais icónicos de Tim Burton e nos anos 90 foi também o filme que tornou o realizador conhecido em Hollywood como um dos seus mais recentes visionários.